Então, olá, pessoal, bem-vindo à nossa primeira videoaula, tá? Ela está sendo de forma síncrona, né? Ao vivo aqui com os alunos do curso técnico de meio ambiente, né? E a qualquer momento eles podem intervir, eles podem fazer perguntas, tirar dúvida, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o slide que vai servir de guia orientativo para a gente, tá? Eu só queria que vocês confirmassem para mim se vocês estão conseguindo visualizar a tela. Sim, Ok, tá? Então, gente, a gente vai iniciar essa conversa, né, essa disciplina sobre legislação ambiental, né? E aí a gente vai falar, nessa aula de hoje, assim, aqueles conceitos gerais, aquela ideia geral, como, digamos, é organizado o nosso sistema brasileiro, tá? Aí, na outra aula, eu já vou trazer a organização do sistema da legislação ambiental, né? Que seria o CISNAMA, que foi implementado na Política Nacional de Meio Ambiente, inclusive antes da Constituição Federal, né, que foi a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi implementada em 1981, né? E a nossa Constituição, ela é de 1988, tá? Essa Constituição atual, né, a nossa Carta Magna aqui, que está em vigor no Brasil, tá? Então, você já me conhece, né? Meu nome é Helena Cardoso, tá? E a gente está novamente aqui com vocês, tá? Então, direito ambiental, né? Às vezes, talvez a gente confunda direito e legislação ambiental. Basicamente a mesma coisa. No entanto, o direito ambiental, eu trouxe até uma imagem aqui, ó, assim, como se fosse um manual. Então, esse manual aqui está cheio de lei aqui, ó. Vocês percebam aqui, tem um monte aqui escrito, é bem pequenino que não dá para ver. Né? Então, ou seja, o direito ambiental ele é um conjunto de lei, né? É um conjunto de normas jurídicas, né? Que são muitas, né? Inclusive, a gente já citou, eu coloquei uma listinha aqui, depois a gente vai falar rapidamente. Então, o direito ambiental, ele é um conjunto, né, de princípios e normas jurídicas, né, ou seja, lei, aí que tem a finalidade de regulamentar a atuação das pessoas, das instituições, é claro, com a relação com o meio ambiente, que aí tem um objetivo, digamos assim, mais forte, né, mais direto, é de preservar aí a biodiversidade, a diversidade, a qualidade de vida, ou seja, os recursos naturais e o meio ambiente como um todo, né? Então, o objetivo geral dessa norma, né, desse conjunto de leis, é preservar o meio ambiente, que se denomina direito ambiental, tá? Apesar de o direito ambiental ele ser assim fundamental, né, ele ser presente, ele ser forte, ele assim, é um código assim, com muita norma, né? Às vezes a gente se perde, né? Em tanta legislação, tanta mudança, né? Ele não está lá na Constituição esse termo direito ambiental. Ele está meio junto lá com o direito agrário, né? Ou direito urbanístico, né? Então, ele não está esse termo lá, né? Tem outros termos lá, né? Como direito agrário e outros que a gente vai citar, né? Aqui na nossa aula. Tá, então, diante desse conjunto dessas normas, dessas leis, desse compêndio de leis, né, ambientais, aí a gente trouxe algumas aqui, digamos, de interesse maior aqui para a nossa formação, né? Porque quando eu falo de direito ambiental, eu estou envolvendo vários profissionais aí. Estou me envolvendo, por exemplo, o nosso tradicional, né, do meio ambiente, que é o técnico de meio ambiente, o engenheiro ambiental, o engenheiro sanitarista. Aí, mas tem o agrônomo, tem o florestal, né, tem o cartógrafo. Então, tem muita profissionais que vão, digamos, se especificar, vão se especializar numa legislação e outra, tá? Mas ele engloba aí uma diversidade muito alta, muito grande de profissionais. Eu trouxe algumas aqui, né, só para a gente refletir, mas durante o curso eu vou estar trazendo outras legislações, né, outras leis, não só a legislação, a lei em si, né, mas o decreto, né, que regulamenta a lei,
a instrução normativa, que é desenvolvida pelos presidentes dos órgãos, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, ele não faz a lei, ele só faz a instrução normativa, ou a portaria, né? E essa função aí de fazer a lei do Congresso Nacional, com o Senado Federal, né, a nível federal, e a nível estadual, das Assembleias Legislativas, e governador, claro, né? E a nível municipal, prefeito e vereador, né? Então, tem uma hierarquia aí que a gente vai falar para vocês lá na frente. Mas aqui eu trouxe aqui a nossa famosa, a nossa, digamos, daquela de cabeceira, que a gente tem que entender com mais profundidade, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né? A lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981. A gente sabe que a Constituição Federal é 88, né? Então ela já foi implementada antes da própria aprovação da Constituição Federal, né? Porque já estava sendo discutido antes, né? Toda essa questão ambiental, toda a problemática, né? E a gente já estava enfrentando, né? Todas as consequências aí do meio ambiente, né? Todo o desleixo, a falta de atenção, não tinha licença, né? Então o impacto era muito forte. Aí foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vai ter uma aula só dela, mas só adiantando aí para vocês. A Política Nacional ela foi a responsável por criar o que a gente chama de CISNAMA. CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É no CISNAMA que tem lá a ordem e a organização. Por exemplo, nós temos lá o Ministério, né? No caso, o Ministério do Meio Ambiente, que é o, digamos, o órgão máximo na gestão ambiental. Aí tem lá o CONAMA, que é o órgão deliberativo. Tem lá os órgãos estaduais, municipais, ou seja, ele está lá organizando, descrevendo como é o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, como é a organização, né? Então, essa lei ela foi responsável, além disso, né, de criar, de organizar, também de trazer alguns conceitos, né? Por exemplo, ela foi a responsável por criar lá o EIA-RIMA, né? Que na verdade é EIPA, né? EIA-RIMA e tem mais outro termo também que se juntou lá, esses estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, né? Então, começou a maior, a maior parte dos conceitos nessa política aí, nessa legislação, tá? Que a gente precisa estudar ela com mais profundidade aí nas próximas aulas. Aí nós temos aí a Lei 7.347, que é a lei que criou a ação civil pública. Ou seja, qualquer entidade, qualquer grupo de pessoas pode entrar com uma ação civil pública, né? Ou seja, se ele vê algum dano ambiental ou... Porque, na verdade, a ação civil pública não é só para o meio ambiente, tem lá para o direito civil, para a questão cultural, né? De outros processos, né? Além do meio ambiente, né? Então, a ação civil pública veio organizar e veio permitir esse instrumento aí para a gente lutar aí pela preservação do meio ambiente, né? Para não ficar, digamos, preso lá no Ministério Público, na investigação lá da Polícia Federal, da Polícia Estadual, e aí a gente pode também recorrer a esse instrumento, que ele é legal, ele é previsto, né, no, no ordenamento jurídico como um todo, né, para a gente também buscar aí, melhoria para o meio ambiente, de forma que o meio ambiente não venha a ser degradado, né? Aí nós temos aí a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, né, conhecida como Lei das Águas. Aí nós temos também aí a Lei de Crimes Ambientais, né, que é a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, né? Eu estou colocando aí numa ordem, né? Então ela foi fundamental aí para punir, né, aquelas pessoas que degradam o meio ambiente, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, por exemplo, aquela empresa, né, que aquela indústria, né, que ela é formada através do CNPJ jurídico, né? Então, tem esse instrumento fundamental, né, que inclusive, né, digamos assim, avançou muito nessa questão, a fiscalização, apesar de a norma ela ser frágil, né, muitos dos crimes cometidos, muitas das multas que foram aplicadas, elas não retornaram para o sistema, né? O pessoal entra com recurso e às vezes chega numa penalidade de fazer algum trabalho para a comunidade, né? Então acaba não revertendo aí
e nem minimizando o dano, né, que ocorreu para o meio ambiente, né? É uma coisa que ainda precisa avançar, mas tem a norma, tem as leis, tem as penalidades, né? E a gente vai falar um pouquinho dela também, né, para a gente ver os limites de penalidade, os limites de multa, né? Que às vezes a gente vai se surpreender com algumas questões. Aí nós temos aí a lei de proteção da vegetação nativa, né? Ninguém fala a lei da proteção da vegetação nativa, né? A gente só fala em código florestal. Ou quando não, novo código florestal, né? Que é a lei 12.651. Foi muito debatida, muito discutida. Já tem muita emenda nela, né? Então, muita coisa vem melhorando, vem atualizando. Um desses instrumentos, desse avanço desse novo Código Florestal, foi a implementação do Cadastro Ambiental Rural. Né? Então, foi nessa lei que surgiu um capítulo, né? Então, é de grande interesse nosso, da questão ambiental, né? A gente entender lá o capítulo lá do Cadastro Ambiental Rural, que ele está sendo uma moda hoje, né? Já ouve muito, né? Só que agora está avançando, né? Agora já tem o Plano de Recuperação Ambiental, o PRA, né? Já está avançando porque a norma ela está exigindo, né? É um instrumento que deu certo, ele é público, né? Então todas as propriedades estão públicas. Então é uma lei bem interessante para a gente entender um pouquinho. E uma bem novinha, uma bem atual, muito discutida, né? Agora, né? Que é a lei do novo marco regulatório, né? Foi implementada esse ano, foi aprovada, discutida aí há mais de 20 anos atrás aí. E chegou a esse ano agora, ano passado, né, aprovar essa lei, né, 14.026, que inova, né, muitas coisas, né? Por exemplo, o sistema de abastecimento que era totalmente público, né? Por exemplo, a Cosampa tem a responsabilidade de fornecer água, de ajeitar as ruas, de asfaltar, né? Então é tudo público, né? Hoje vai ser aberto para o sistema privado. Por exemplo, a coleta de lixo que é feita, né, pela prefeitura, né, é gratuita, né? O pessoal vem aqui, pega o lixo, leva embora. Esse novo marco ele está ampliando, que pode ser feito por uma empresa privada. Ou seja, uma empresa entende de fazer a coleta e se ela é privada, ela vai cobrar uma taxa. Então, agora a gente pode pagar aí para o pessoal levar o lixo, digamos, para um aterro sanitário, para ter um destino aí correto, né? Então, foi uma inovação aí, uma coisa muito discutida, ainda está sendo ainda, né? A gente não sabe se ainda vai sofrer aí emenda, né? Tirando alguns pontos aí que favoreceu aí o setor privado, mas de forma geral vai, de repente, ajudar, né? Porque muitas das vezes a gente não tem o cuidado de separar lixo, de colocar o lixo na frente das nossas casas, a gente coloca de qualquer jeito. Muitas pessoas fazem isso, né? A gente vê muito Abatituba isso aqui. E essa lei, ela pode mudar isso, né? Pode ser que uma empresa seja contratada e aí ela vai ser mais decisiva, como a gente vê a Celpa, né? Que era público, agora é privado. Então, ela sempre está criando instrumento para evitar aí qualquer desvio, né? E aí nós temos mais uma lei aqui de 10.831 de 2003, que trata de mais um tema aqui que, confesso, não estou lembrando agora, mas no próximo encontro eu vou trazer para vocês, né, o que trata esse assunto, até porque eu coloquei aqui as normas, digamos, principais para a gente estar aí trabalhando, está aí refletindo mais a fundo, né, dessas normas aí, tá? E aqui eu coloquei a fonte, né, mas eu vou mostrar para vocês aqui na frente e as demais, tá? Então, aqui esse paralelo da legislação, que a gente falou bastante, né, que seria a própria lei, né? Quando eu falo em legislação, estou falando lá, digamos, do novo Código Florestal, do Código das Águas, aí, no caso, aquela lei lá, ó, é lei de uso e ocupação do solo, né, ou lei dos orgânicos, né? E aí ela é composta, a lei pode ser um decreto, né? A lei e decreto, eles são aprovados pelo Congresso ou Senado ou pelas assembleias, né? Legislativa estadual. A portaria é feita pelo presidente do órgão, né? No caso, o IBAMA, o CMBio, a Secretaria de Meio Ambiente. Aí o secretário pode fazer uma portaria ou uma instituição normativa. E outros instrumentos aí, né, que pode aí já ser a nível órgão, né?
E aí todas as normas, as leis têm um objetivo, né? Que seria proteger o meio ambiente, já que a gente está falando da legislação ambiental, né? Claro, né? E aí, com isso, minimizar, reduzir, cobrar para que a população e as empresas, empreendimentos não degradem, né? Não poluem, né? Se caso eles degradarem ou poluir o meio ambiente, vai ser cobrado uma taxa, vai ser cobrado um valor para que esse dano seja compensado. E aí, essa norma, ela cobra, né? Ela dá critérios não só para a empresa, né? Que a gente pensa que a lei é só para a empresa, é só para uma indústria, mas ela também pode atingir uma pessoa física. Por exemplo, se eu coloco lá meu lixo lá na frente da minha casa, no dia que não é correto, né, que não é o dia certo, ou eu coloco um entulho lá, eu posso pagar uma multa, uma taxa, posso estar fazendo um crime. Porque o município aqui de Abaetuba também, né, tem a sua lei de uso e ocupação do solo, tem a lei federal, e está lá dizendo um monte de coisa que a gente pode, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve cobrar, né? Então, a lei, ela atinge aí todos, né? Seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, né? Ok? Então, onde eu vou buscar essa lei, essa norma, né? Aí eu trouxe para vocês uma imagem, que aqui embaixo está um site, ó. Tá o endereçozinho. Eu vou ver se eu compartilho para vocês esse endereço aqui. Eu não sei como eu faço aqui, deixa eu só ver aqui. Que vai facilitar para vocês aí pesquisarem aí, buscarem esse conhecimento, buscarem essa informação aí, tá? Eu só não sei como eu faço isso. Vamos ver se vai dar certo por aqui. Só para me mostrar para vocês, aí tem os outros sites também. Eu acho que eu tenho que interromper, né? Então, eu vou interromper a apresentação aqui para mostrar os sites para você e depois eu te retorno, tá? Só para vocês terem uma ideia aí dos sites que a gente pode estar pesquisando, né? Considerando ele mais como uma fonte segura, né? Aonde eu vou buscar lá o Código Florestal atual, né? Para mim estar pesquisando a lei, quando eu pedir para você pesquisar a legislação, a internet que não está tão boa, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o site, tá? Eu vou meio que pular aquela, tá? Eu vou trazer outra aqui, só para vocês terem uma base, depois eu volto lá e os endereços estão lá no site, né? Lá e vocês podem estar buscando ou jogando no Google, mas aí depois vocês vão linkar lá aquele site certinho dessa norma aí para que vocês não busquem informação de forma equivocada, tá? Porque hoje a gente sabe que tem a internet está cheia aí de informação, mas é bom a gente ter muito cuidado aí onde está essa informação certinho. Vocês estão visualizando essa imagem? Dá um ok aí, um sim, só para mim saber se vocês realmente estão visualizando. Vocês estão visualizando esse site? Não, né? Espera aí, Sim, que eu acho que falta compartilhar, né? Ah, agora já está, né? Então, ok. Não é aquela imagem que eu mostrei lá, porque eu acho que eu fechei aquele site. Aquele é um painel de legislação, né? Que o Ministério do Meio Ambiente deixa disponível, né, para a sociedade, só que ele não está atualizado. Mas eu volto depois para falar nele e vou trazer agora o, o site de busca do Estado, né? Porque como a gente está aqui no Pará, né, a gente está muito os nossos projetos, as atividades, elas estão muito ligadas aí a essa legislação estadual também, né? A federal e a estadual. É claro, se vocês estiverem trabalhando lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, outro estado, aí vocês vão estar buscando lá aquela fonte de informação daquele estado, né? Geralmente,
ou geralmente, ou todos praticamente os estados do Brasil, têm o seu órgão ambiental, tem a sua Secretaria de Meio Ambiente, tem o seu instituto, né? Então, aí a gente vai buscar essa informação dentro daquele site, daquele órgão. No caso aqui do Pará, ó, vocês podem perceber aqui o endereço é da SEMAS, ó, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Ó. Então, lá nesse site, nós temos lá uma aba de legislação. Ó. Então, aí, SEMA Legislação. E aí eu posso buscar toda a legislação que tenha disponível, né? Eu posso, inclusive, fazer um filtro, né? Eu posso pegar aqui a Constituição, eu não sei aqui se é a Constituição, deve ser a Constituição Estadual, temas de decreto, instrução normativa. Aí, no caso que decreto, né, ele é aprovado pela Assembleia, né, e aí e assinado pelo governador, no caso, né, leis estaduais. A instrução normativa é feita pelo órgão, digamos, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tem lá o seu secretário, ele que junto com seus técnicos, faz a norma e publica, ele assina. Tem a legislação internacional, tem lei complementar, no caso, a nível estadual, ela é feita pela Assembleia, se for a nível federal, pelo Senado, aí tem que passar pelo Congresso e Senado, né? Tem que passar pelas duas casas. Lei ordinária também, ela é feita no Congresso, tá? Geralmente, a lei ordinária, ela é feita pelo próprio governador-presidente, né? Ela tem uma força, digamos assim, de medida provisória. Ela também desusa a lei ordinária, né? Ordem de serviço, que ela pelo órgão, outros atos normativos, a portaria e a resolução. Isso aqui é pelo órgão, tá? Aí, se eu escolher lá, digamos, a lei ordinária, aí eu vou pesquisar, deixa eu ver se é dessa forma. E aí vai aparecer as minhas leis ordinárias todinha aqui, ó. Estão visualizando? Ó, aí eu tenho uma informação segura daquela norma, porque ela está no site, né, oficial. Aí, aí deixa eu mudar aqui o decreto de Constituição aqui, não sei se tem a federal ou estadual aqui, só para me tirar essa dúvida. Eu vou pesquisar. Então, aqui é a lei que está aqui, é a lei estadual, né? Assim como o governo federal tem a Constituição Federal, né? Aí nós temos a Constituição Estadual também, ok? Aí, no próprio site, a gente encontra aqui também outra legislação, a legislação federal, né? Vocês estão visualizando aí o passo a passo aqui? Opa, aqui já foi para outro. No caso, essa daqui, vocês estão visualizando aqui a legislação? Sim ou não? Legislação do portal do governo federal? Sim, professor. Tá, então essa aqui é uma outra aba que eu ia mostrar, mas do próprio site do governo estadual, ó, ele já mandou para lá, ó, tem aqui legislação federal. Aí tem aqui toda a legislação federal, ó, que a gente precisa. Ó. Constituição, código, leis complementares, estatuto, medida provisória, decreto, tudinho aqui, toda a lei da norma federal. Quando a gente pesquisa lá, lei das águas, aí eu vou ficar atento aqui se foi para esse site aqui, Planalto, ó. Não dá para me pegar, digamos assim, uma informação, digamos, do CMBio, porque pode estar desatualizado. Eu vou buscar aqui, ó, no site do Planalto, que é esse aqui, ó, já até antecipou aqui. E aí eu quero, digamos, uma lei ordinária. Aí aqui está por ano, né? Eu vou pegar aqui 2012, né? Que foi do Código Florestal. Então vocês podem perceber que tem muita lei, né? Né? E para a gente tá encontrando, né, gente? Então aí fica difícil. Então o que acontece? Qual é o mais sensato, mais rápido?
A gente joga a lei lá no Google e verifica se chegou lá no Planalto. Chegou no Planalto, aí eu sei que aquela lei é segura, né, para a gente estar desenvolvendo aí, para a gente estar trabalhando. Vocês estão visualizando essa imagem também aqui? 2770, painel de legislação ambiental? Sim ou não? Só para mim ter certeza. Estão visualizando? A lei, painel de legislação ambiental? Então, sim ou não? Só para me entender aqui se vocês estão visualizando. Sim? Sim, né? Então, essa lei é aquele painel que eu mostrei lá no slide, tá? Sim, Tá? Então, aqui, gente, tá tudo que a gente... sim, Ok. Tudo que a gente precisa de legislação, aqui no painel de legislação ambiental. Aqui tá tudo, tá desde a agenda, né, criada pelo governo federal, nós temos aqui a instrução normativa do IBAMA, do CMBio, porque aqui é federal, né, a norma federal. A gente sabe, né, que a responsabilidade da fiscalização, da implementação ambiental a nível federal é IBAMA e ICMBio, tá? Então, eles estão aqui. Tudo que foi criado de norma, aquela resolução do CONAMA todinho, que a gente falou da água, vai falar do ar, tá tudo aqui, ó. Só que ela tem um pequeno probleminha, que não é tanto, porque ela não está bem atual, ela está até de 2019. Então, a gente pode encontrar tudo que foi criado nos anos, em termos de lei, medida provisória, tudo relacionado ao meio ambiente. Tá? Então, é aquele slide que estava lá, na nossa apresentação, só que aqui ele já está ao vivo. Né? Eu quero saber a instrução normativa do IBAMA, a resolução do CONAMA lá do IBAMA. Aí vai apresentar os anos, e aí eu vou buscar a minha resolução. E aqui tem um quadrozinho interessante, aquilo que eu falei para vocês, para a gente ter bastante cuidado se aquela lei não foi revogada. E olha só essa norma aqui de atividades potencialmente poluidoras. Ó. Lá no licenciamento ambiental vocês vão ver muito isso. Ela foi implementada aí, em 2018, né? O número dela é 11, ó, de 2018. E olha só que ela foi alterada, ó. Então ela está parcialmente revogada. Ó. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Ela ainda está válida, mas está arriscada lá, com muita coisa, e muita coisa não está valendo mais. Né? Então aí eu já posso já ter esse cuidado aí quando eu buscar minha resolução. Aí, ó, no caso, essa daqui, do clima, ó, não consta como revogada, ela está atual, está expressa, está bonitinha, então ela é válida. E aí eu vou olhando, né? Eu vou clicar aqui no meu link, infração ambiental, licença ambiental, olha só, essa aqui de 2018, define diretrizes que regulamentam condições ambientais de uso e de descarte de fluido, cascalho, pasta de cimento, ou seja, do produto da indústria. Aí eu vou aqui, clico aqui e vou fazer o download da minha norma, da minha legislação. Ok? Vocês percebem que tem muita norma, muita legislação. É por isso que fica difícil a gente, né, tá, digamos, atualizado, tá bem formado. Por exemplo, manejo florestal, né? Qual é o requisito? Aí eu vou pegar aqui nesse painel da legislação ambiental, ele é bem legal, né? E a gente sugere, né, quando a gente apresentar uma lei para vocês, aí vocês virem buscar por aqui, tá bom? Isso aí, principalmente a legislação ambiental. Se a gente quiser os decreto, a lei, né? Aí eu já vou aqui ver meu ano. Agora aqui talvez seja mais fácil encontrar aqui o Código Florestal aqui 2012, ó, porque ele já está mais voltado aí para a legislação ambiental. E aqui ele não está também, ó, porque ele está de forma geral como lei, né? Ano. Peguei 2012 porque veio para cá 2037. Ah, acho que eu tinha clicado errado. Está aqui 2012. Resolução. Mas aí não está dizendo que aqui eu coloquei portaria, né? Tem que colocar lei. Aí agora com 2012.
Opa, acho que talvez eu chegue aqui. Ele não está filtrando por ano, né? Mas como eu estou vendo aqui de forma rápida, dinâmica, né? Aí a gente vai com mais cuidado, com mais calma. Aí a gente encontra aí a norma, a lei dentro do que a gente quer, tá? Resíduos sólidos, então tem. E está separado, né? Porque realmente aquele está por tema, né? Por isso que eu não estava encontrando agora há pouco. Por exemplo, resíduos sólidos, né? Quando foi implementada a Política Nacional de 2000, do resíduos sólidos, alguém se lembra qual é o ano? Foi 85? 89? 2010? 2010, né? Nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí agora eu encontrei a dita coisa. Ó. Então ela está aqui, ó. Resíduos sólidos, porque na verdade eles dividiram por tema, tudo para facilitar aí a nossa pesquisa, né? Então é bem interessante aqui esse site, tá ok? Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Então a gente vai parar aqui, vai voltar para a nossa apresentação da nossa busca aí pela nossa legislação, pela nossa norma, né? Que é o nosso principal instrumento aí de trabalho, né? Como um profissional da área ambiental, a gente precisa principalmente buscar essa informação, saber onde ela está, tá? E buscar a informação atual, a informação que não gere nenhum tipo de dúvida, né? Aí tem que ver se está revogado, se está atual. Aí lá eu não mostrei para vocês, né? Para ter abrido lá a Política Nacional, mas lá está dizendo o artigo que está ativo, o que não está ativo está arriscado lá. Né? Então a gente vai ver lá o que está ativo. Se a gente pegar um código, um livro, né, da lei, não está lá dizendo que está revogado ou não, né? Mas aqui no site, nesse site que eu mostrei aqui, do governo federal, do painel de legislação e do governo estadual, no caso aqui do estado do Pará, elas estão lá atual, tá? Ou, inclusive, o site do Planalto é muito dinâmico, né? A lei aprovada hoje, amanhã já está disponível, né, para o público, né? Já tudo certinho, tudo que foi revogado, né, que foi discutido que aquele artigo ele não está mais valendo, ele não foi aceito lá no Congresso, não foi aceito pelo presidente, então ele já está tudo atual lá, e aí não tem risco da gente tá com uma informação aí equivocada, tá? Tá aí o painel, né, que a gente falou para vocês, aí lembrando, né, que aqui tem o tema, e aí ele vai gerar o ano daquele tema, né, para a gente poder encontrar lá a nossa lei, tá bom? Aqui a do Estado do Pará, né, como eu falei, né, tem que buscar lá um órgão, a Secretaria, né, de Meio Ambiente, o Instituto de Meio Ambiente, né, no caso parece Manaus, é Instituto de Meio Ambiente, aqui no Pará, a Secretaria, a maior parte das capitais, dos estados, é Secretaria, tá? Secretaria de Meio Ambiente, né. Aí aqui do governo federal, né, já que a gente mostrou para vocês, tá aqui o endereço, olha aqui, Planalto, né? Você tem que lembrar bem, ó, que SEMAS. Aí quando eu coloquei a lei aqui, ó, eu coloquei a fonte, está aqui, Planalto. Ó. Então, estou buscando a informação mais recente, tá? Dúvidas até aí, gente? Tudo bem? Então, aqui, gente, a gente vai falar de forma mais rápida, só para a gente entender aqui a dinâmica da nossa organização, do nosso sistema brasileiro, né? Digamos, do poder público. Quando a gente fala, a gente ouve esse termo poder público, a gente está se referindo à organização do sistema legislativo, executivo e judiciário, né? A gente sabe que o legislativo ele é composto ali pelo grupo, né? Que está aí no Congresso, né? Congresso Nacional, né? Isso é o legislativo lá. O executivo é o órgão do presidente, das secretarias, né, do que o presidente institui, daqueles órgãos vinculados aí ao, ao, ao executivo, e o judiciário é a justiça, né? Então, nós temos esses três órgãos aí, ó, que, entre aspas, eles são independentes, né? Eles criam a sua organização, mas a gente percebe hoje, né, atualmente, né, há muito conflito aí, o judiciário se envolvendo aí no executivo, legislativo, né?
E isso acaba não se tornando verdadeiro o que está escrito na Constituição, né? Isso acaba sendo dependente um do outro, um fiscalizando o outro. Então, aí eles são independentes, como eu falei, harmônicos entre si e com suas funções recíprocas, indelegáveis, né? Que está prevista lá no artigo 2 da Constituição Federal. Cada um deles tem sua função, como eu falei, né? E as funções principais deles, né? Por exemplo, o legislativo, ele elabora as leis e tem a função normativa. O que quer dizer isso? Quem que faz a lei, digamos assim, de forma mais direta? Se for a nível federal, quem faz a lei é a Câmara e o Senado Federal, né? Então, tem lá uma comissão, aí propõe a lei, aí vai para votação. Aí tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Se for a nível estadual, aí tem que ser pela Assembleia Legislativa, e aí, depois que é aprovada, vem a sanção aí do governador, assim como lá o Legislativo. Então, quem faz as leis são o Legislativo, que seria a nível federal, a Câmara Federal e o Senado, a nível estadual, a Assembleia Legislativa, e a nível municipal, a Câmara de Vereadores. Então, eles têm a função de elaborar as leis para estar em vigor aí naquela região, no país, né? Então, é uma responsabilidade muito alta, até porque eles são representantes do povo como uma forma geral, né? O executivo, que seria composto, por exemplo, a nível federal, pelo presidente, pelos ministros, né? Pelos órgãos, né? Por exemplo, o IFPA, ele está vinculado ao executivo. Ele é uma administração indireta, mas ele está vinculado ao governo federal. E diversos órgãos aí, né? O IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, estão tudo vinculado aí ao executivo. Então, eles que basicamente executam, né, essa lei que é implementada aí pelo legislativo. Aí tem vários lá, tem a lei, tem o decreto, tem a instrução normativa, tem vários instrumentos aí que organizam, né, que delimitam aí essas funções, tá? Na verdade, esse executivo, digamos, a gente está junto dele, né? A gente tem que seguir essa lei, essa norma, o sistema tem que oferecer o serviço, tem que cobrar o serviço, né? Então, o executivo aí, ele é fundamental. Então, como eu falei, executivo a nível federal, presidente com seus órgãos, a nível estadual, governador e a sua secretaria, e a nível municipal, a prefeitura com a sua secretaria, com seus órgãos também. E a nível judiciário, né, a gente sabe, né, que aí ele tem o poder de aplicar essa lei, fazer essa lei realmente ser realizada, né? Vai aplicar lá de forma ativa, coativa, de forma a executar o que foi escrito, né, o que está lá na lei. Se alguém cometeu algum crime, digamos, ambiental, quem vai bater o martelo lá, quem vai dar a punição vai ser o judiciário, né? Que é composto pelo juízo, né? Aí tem várias comarcas, várias divisões, e o promotor, que é lá do Ministério Público, ele vai cobrar que aquela lei seja feita, que aquele infrator cumpra aquela pena, que o juiz realmente aplique, ou aquele promotor pode defender, né, aquela pessoa, né, pode dizer que ela não está errada e tal, e vai ter todo o seu trâmite lá, né, no processo, ok? E aqui, como eu falei, a organização é feita, no caso, eu trouxe aqui as imagens aqui do o brasão, né, do governo federal, o brasão oficial, o do governo estadual e aqui de Abaetetuba, né? Então, aí são os representantes, o maior aí do governo, né? Que está tudo vinculado a eles, né? Então, esses temas aqui que eu estou falando aqui, ele está muito vinculado ao direito administrativo. É ele que organiza, ele que diz cada setor, ele que faz as divisões. A gente tá trazendo aqui para a gente se organizar, para a gente entrar aí efetivamente na norma, na lei, né? Como eu falei, né? Então, aí a gente sabe que a nossa federação ela é composta pela União, né? Dirigida aí pelo presidente aí com os órgãos, os estados, né? Município. Aí o Distrito Federal ele é uma variação porque ele tem a função de estado e município. Por isso que a gente coloca aqui. E o Distrito Federal, porque, por exemplo, no Distrito Federal não tem município, não tem prefeito. Tem, assim, prefeito como tem aqui no Pará, né? Tem aqui a prefeitura de Abaetetuba, a prefeitura de... Porque tem toda essa organização, né?
Lá no Distrito Federal não tem. Tem o governador, aí digamos, indica lá numa região lá que tenha lá alguém que vai administrar aquele processo, mas não é eleito pelo povo, né? Como prefeito, como é feito aqui na nossa região. Tá, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, essa estrutura aí seja do governo federal, estadual, municipal, ele é dividido da seguinte forma. É claro que isso vem sendo muito discutido, porque há uma necessidade da população, né, da gente, né, ter acesso a serviços públicos com rapidez, o dinheiro ser transparente, né, por exemplo, o governo manda o dinheiro para tal entidade, e aí a entidade não aplica. Então, há todo um processo aí para que a organização, a estrutura aí, ela seja melhorada, ela seja bem trabalhada, né? Justamente para a gente ter um acesso a um serviço rápido e de qualidade, né? A gente sabe que às vezes tem setores que estão longe disso, mas a gente precisa, né? A gente só sente quando a gente vai atrás de um serviço. Por exemplo, quando vocês forem na Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, buscar informações para uma licença ambiental, talvez na primeira ida vocês não consigam, pela questão burocrática que tem. Então aí vai ter que ir de novo, vai ter que buscar. Aí o governo agora está aumentando a transparência, está publicando em site, né, e facilitando aí o nosso acesso à informação. Como o Ministério do Meio Ambiente colocou aquele painel de legislação, né, ele já colocou lá de forma pública, de fácil para ir buscar, né, para a gente se organizar e ter o retorno do serviço mais rápido. Então, aí o governo dividiu aí em dois segmentos, digamos assim, duas formas administrativas. Administrativa direta e indireta. O que seria essa administração direta? Que aí isso daí está lá tudinho lá no Código Administrativo, né? Que aí ele está amarrando tudinho esses detalhes aqui que eu estou falando de forma geral, para a gente dar uma compreendida aí na nossa organização a nível federal, estadual, né? Porque depois a gente vai buscar a organização aí da lei ambiental, como eu falei, lá do Cisnama, tá? Então, a administração direta, que é composta por órgão da União, do Estado, do município, né? Ou seja, ela é a mesma função, ela é aquele órgão que é vinculado, como o nome diz, né, diretamente àquele órgão. Um exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele não tem lá, digamos, uma estrutura própria, ele não é autônomo. Por exemplo, se tem um projeto, quem vai assinar o projeto vai ser o presidente, porque ele não tem aquele CNPJ, ele não tem aquela estrutura própria, ele é vinculado ao órgão federal, ao próprio presidente. Todos os ministérios, tá? E a nível estadual, todas as secretarias. Eu estou falando todas porque ainda não vi uma diferente, né? E as municipais pelas secretarias, por exemplo, a SEMEIA. A SEMEIA, quem tem que assinar qualquer projeto, quem tem que fazer qualquer parceria, é o prefeito que vai assinar. Porque a secretaria, elas não tem um CNPJ, ela não tem uma estrutura, uma autonomia. Ela é vinculada à administração direta. Então, tudo tem que passar pelo prefeito, tudo tem que passar lá pelo presidente ou pelo governador. Tá? Entende? Tem autonomia, né? Se ele quer, por exemplo, que um setor não fique ligado direto a ele, aí ele descentraliza, ele transforma ele numa administração indireta, tá? Ou seja, qualquer assinatura, qualquer processo vai usar o CNPJ próprio do governo federal. O CNPJ, né, é um cadastro nacional de pessoa jurídica, né? Então, ele que amarra ali aquela informação. Já a outra, né, a outra forma de administrar, que é a indireta, mas ela está vinculada ao governo federal, né? Mas ela já tem autonomia. Né? Aí essa administração direta foi dividida em vários formatos, né? Chamada aí de autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, né? E aí esses órgãos eles têm autonomia, eles têm, digamos, aí o seu CNPJ próprio. Por exemplo, eu estou me lembrando de alguns órgãos, né? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, na verdade, eu não tenho segurança dessa informação, né? Porque quando eu falo em empresa pública, todo aquele recurso, toda aquela estrutura é pública, né? Se eu falo economia mista, que aí eu tenho certeza que o Banco do Brasil é uma economia mista, porque ele tem dinheiro, né? Ele tem investimento do setor público e privado, ou seja, ela é mista, tá? Por exemplo, quem paga o salário dos servidores é o governo.
né? Mas as decisões é feita no colegiado, porque o Banco do Brasil tem lá, o Banco do Brasil é dividido em vários setores, inclusive. Mas, de forma geral, né, ele tem o seu CNPJ e não precisa, por exemplo, do presidente para dar aquela decisão. Quem vai decidir vai ser o presidente do órgão, vai ser aquele colegiado. Tá? Por exemplo, aqui no Pará, a Emater, né, que é uma empresa de extensão rural e assistência técnica, né? Ela é uma empresa pública, ou seja, tem o CNPJ próprio. O presidente pode fazer, digamos, uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura, fazer um projeto, né? Ela tem uma autonomia, ela não está amarrada pelo governador, ela pode tomar decisões, né? Todos esses órgãos da administração indireta, tá? É só essa divisão porque dá, digamos, mais autonomia para um órgão para o outro, né? Por exemplo, o IFPA é uma autarquia. Por quê? Porque os órgãos de ensino podem contratar, inclusive, estrangeiro. Então, pela nossa Constituição não pode, mas aí tem até uma abertura, né, lá para as autarquias, né, porque elas podem fazer isso, tá? E outros órgãos, eu coloquei exemplos aqui, ó, Caixa Econômica, Economia Mista, Fundação Santa Casa é uma fundação, ó, ela tem CNPJ próprio, tem muitos hospitais, né, público que são fundação, que tem essa autonomia, né, que faz seus projetos, que desenvolve sem, digamos, um aval, uma assinatura do governador ou do prefeito, né? Aqui em Abaetetuba, eu não sei precisar para vocês algum órgão da administração direta, tá? Mas provavelmente tem, né? Porque às vezes é uma estratégia para o governo conseguir recurso mais rápido, para ter uma administração mais rápida, mais ágil, né? Imagine fazer projeto para o presidente assinar, né? Então, aí ia atrasar muito, ou para o prefeito, né? Então, é uma forma de agilizar aí o processo. Tá? E também tem aquelas fundações, né, que eu não coloquei aqui, que elas são, digamos, paraestatal, que é o nome que dá, né? Que seria o Senai, Sebrae, né? E outras organizações públicas, tá bom? Eu estou falando só da organização pública, tá? Tem que lembrar isso, tá? Não tem nada a ver com o privado. Ok? E aí, para finalizar aí, nós temos essa pirâmide aí, que foi proposta por Kelsen, né? Onde ele, mais ou menos, organiza, né, de forma hierárquica as normas. As normas é tudo, né? A lei, o decreto, a emenda, a gestão normativa, né? Então, se a gente olhar aqui, né, uma pirâmide, né? E aí ela tem a base até aí o seu, digamos, o seu cume, né? E aí vocês percebam que aqui na base, onde é a maior parte e também o maior número de normas, né? Está aqui no início, né? Que é, digamos, aqui as resoluções, portarias, instrução normativa, que é, digamos, assinado e é proposto pelo presidente do órgão, pelo, pelo secretário, né? Então, já é mais flexível, né? E aí, subindo, nós temos o decreto, aí depois tem as leis complementares, aí tem também outros processos aqui, chamados de lei ordinária, lei delegada, medida provisória, né? Que é proposto tudinho, nesse caso aqui, essas normas, essas leis, pelo presidente, pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa e pela Prefeitura. Então, ela já depende já dos vereadores, dos deputados, ou o próprio presidente, né, no caso, medida provisória, implementar uma norma, uma lei, né? Então, ela já está mais acima, né? Então, ela tem já critérios, né? Por exemplo, lei complementar, né? Tem que ter lá um número de deputados, tem que ser por maioria absoluta, né? Aprovação. Já uma lei ordinária não precisa da maioria absoluta, já precisa só daquela maioria presente que está lá naquele momento. A medida provisória ou a lei delegada, ela é instituída pelo presidente, mas agora tem que passar pelo Congresso Nacional, né, para ele dar o aval. E as emendas constitucional também, ela tem que ser aí aprovada pelas duas casas do governo. Então, ou seja, é mais difícil fazer uma emenda, é mais trabalhoso, mais criterioso. E aí, finalmente, a Constituição, né? Que periodicamente ela está sendo aí atualizada, né?
Então, aí nós temos a nossa atual aí, que é de 1988, e para ser aprovada também precisa da maioria absoluta, precisa passar nas duas casas, precisa de revisão, é mais burocrática, né? É mais difícil. Mas também aqui tem um outro detalhe importante, que essa lei aqui, ó, que é a Constituição Federal, ela é a lei máxima. Ela é o norte, né? Ela é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. É lá que que é decidida, que é amarrada de forma geral, tudo que é proposto, tudo que é feito, né, no nosso formato de administração, de forma presidencialista, está lá, né? Então, o presidente tem que obedecer, o Supremo, os deputados, nós, né, os cidadãos como um todo, né? Então, ela está amarrando lá, né, tudo o que precisa ser feito, né? Dando lá sinalizações que aquilo vai ser regulamentado por uma norma, por uma lei, ela está dizendo lá a forma geral. E aí vai sendo criadas as leis, né, aquele camalhaço de lei, né, entre elas o direito ambiental e, como a gente viu, né, o direito ambiental é um conjunto de lei e de norma, né? Então, é bem, digamos, complexo, né? Por isso que eu falei, né, que a gente precisa ler um pouquinho, né, com calma, é, e, por exemplo, se especializar, né, em alguma das legislações para a gente compreender ali o que está sendo apresentado. Só que tem um detalhe importante também, gente, que a leitura, que a interpretação da lei, ela não é assim um, uma complexidade, né? Podemos dizer assim. A leitura dela é direta, na maioria das vezes. Estava dizendo lá o que pode fazer, vai ser aplicado lá aquela punição tal por ter feito isso, né? Então, a lei, entre aspas, tem que ser clara. O que acontece, né, no mundo jurídico é que, por exemplo, tem uma outra lei desfazendo o que uma fez, né, ampliando, né, dando uma brecha, e aí o advogado, né, que é o expertise, né, na norma, na legislação, o pessoal do direito, né, aí eles enxergam isso, porque eles estão estudando, eles estão lendo, né, a norma, né, estão interpretando, estão vendo estudo de caso, e aí eles têm, com certeza, mais know-how, né, do que nós como os profissionais. Aí alguém deve pensar, mas aí, eu como profissional, se eu pesquisei, eu encontrei um termo para aquela denominação, para aquela questão, ela vai ser válida? Teoricamente, sim. No entanto, o que vale é o que está escrito na lei, na norma. Por exemplo, quando eu falo o que é poluição, né, eu vou ter que buscar de forma jurídica, para mim não ter erro, o que está escrito na lei. Ou não pode ser uma lei direta, né, uma lei, por exemplo, do, do, da Política Nacional do Meio Ambiente, que está lá escrito lá dizendo que é poluição, ou eu posso pegar uma norma, uma resolução do CONAMA que está assegurando aquilo. Então, aquilo é jurídico, aquilo é oficial, ele dá mais segurança, né, na hora de fazer uma perícia, uma auditoria, do que eu pegar um pesquisador que falou sobre o mesmo termo, né? Apesar de não quer dizer que o que está escrito na norma, na legislação, é mais certo do que um pesquisador, né, que pesquisou anos e anos, né, e disse que aquele conceito era daquela forma, né? Mas a gente tem que respeitar a lei e a norma, né? Como tá aqui na escala de Kelsen, né? Então a gente tem que obedecer aqui esses parâmetros, essa norma. Tá ok, gente? E aí aqui tem umas perguntas, né? Que eu vou criar no Google Formulário e a gente vai lá responder lá no Google Formulário, justamente para ficar público, tá? A referência aí que a gente trabalhou. Ok, gente? Então, era esse momento, esse geralzão, tá? Para a gente perceber, né, esse mundo de norma. E é claro que a gente ainda vai passar mais de material, a gente vai falar outras videoaulas, a gente vai, digamos, organizar melhor, né, alguns conceitos, algumas ideias, né, mais profundamente. Por exemplo, pegar a Política Nacional de Meio Ambiente bem detalhadamente, vendo os artigos, né, para a gente compreender, para a gente entrar nesse mundo aí, digamos, desse conhecimento. Apesar de vocês já estarem vendo, já estarem estudando um pouquinho desse assunto, né? Mas agora, digamos, a gente vai focar
né, mais, de forma mais incisiva, digamos assim, para a gente buscar esse conhecimento, essa informação, que ela é muito importante, ela é fundamental, né? Todo profissional do meio ambiente, porque o profissional do meio ambiente, ele é o assessor, né? Ele é o consultor, né? Ele é o analista, ele é o técnico lá do meio ambiente, então ele tem que estar, digamos assim, um pouco à frente, né? Ele tem que estar atualizado nesses conhecimentos para ele assessorar e ajudar lá o empreendedor, ajudar lá o secretário, o gestor, né, a tomar aquela decisão. Né? Ele vai geralmente consultar lá o profissional e dizer, olha, isso aqui está dentro da norma, isso aqui está certo, eu não estou cometendo algum crime ambiental, eu posso autorizar essa atividade, aí o analista vai dar o ok. Tá? E aí a palavra final vai ser daquele profissional lá, né? Ele vai assinar o RT, né? Aquela responsabilidade técnica, né? Como profissional. E se aquilo tiver em desacordo, esse profissional vai ser um dos responsáveis, né? Por algum tipo de problema, algum tipo de crime ambiental, algum desacordo aí com a norma, né? Então, além de a gente ter que saber esse conhecimento, a gente tem essa responsabilidade, né? É o digamos, é a profissão, né, que exige isso de nós, tá bom? Então, a gente se encontra aí nos próximos encontros, vou ficar mais um pouquinho aqui, caso você esteja alguma dúvida e queira tirar, fazer alguma pergunta. Então, um abraço aí, até o próximo encontro.